O nosso convidado de hoje aqui no Jornal da Nereu, segunda edição, é o presidente do CETERB, Carlos Lank, e o tema é claro, o edital proposto pela Prefeitura para o novo serviço de transporte coletivo da cidade. Boa tarde, presidente. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Nereu, segunda edição. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes da Nereu. É sempre um prazer estar aqui na rádio. Presidente, quando da crise, depois da caducidade do SIGA, muito se falou que o problema estava na modalidade consórcio. Muitas sugestões, inclusive de alguns especialistas, pediam que a nova licitação dividisse a cidade em lotes e que o serviço fosse prestado por mais de uma empresa. A Prefeitura optou por uma empresa e com a possibilidade de consórcio. Por quê? Porque exatamente na prática nós vivíamos, não é, como se a cidade estivesse loteada. Quando foi feito a licitação e contratado o consórcio SIGA em 2007, as três empresas que compõem o consórcio, a empresa Nossa Senhora da Glória com 66%, a empresa Rodovel com 21% e a empresa Verde Vale com 13%, né, elas já realizavam o serviço em Blumenau por meio de uma espécie de permissão. Tá? E elas formaram o consórcio, então formaram essa nova pessoa jurídica para poder atender aos requisitos da licitação na época, do edital da época, tá? E evidentemente foram vencedoras e passaram a prestar o serviço. Mas continuaram a realizar o serviço na prática, tá? De forma totalmente individualizada, ou seja, continuaram com as suas áreas de atuação, como já vinham fazendo antes mesmo, na época em que trabalhavam individualmente, na época em que prestavam serviço individualmente. E mesmo com a formação do consórcio como uma única pessoa jurídica, as empresas mantinham individualizadamente a administração de cada uma delas, e em decorrência dessa administração personalizada, todos os serviços foram mantidos, né, pelas equipes que já existiam. Então você tinha a administração por exemplo, do departamento pessoal em cada uma das empresas, do setor de mecânica, do setor de compras e assim por diante. Isso fez com que na prática também se enfrentasse uma dificuldade, de uniformizar, de aproveitar melhor a própria programação das linhas e horários, tanto que cada empresa tinha sua própria garagem, seus próprios fornecedores. Então, na prática, nós praticamente já vivíamos uma situação de loteamento, do serviço de transporte coletivo em Blumenau. O que a Prefeitura vai fazer para que não se repita o erro que aconteceu no consórcio SIGA, que é, como o senhor mesmo acabou de relatar? O que a Prefeitura vai fazer para garantir que não se repitam esses erros na questão se for montado um consórcio? Bom, existem algumas especificações no edital, que fazem com que haja um maior controle com relação a essa possibilidade de o vencedor vir a ser um consórcio, o vencedor da próxima licitação vir a ser o consórcio. Na situação do consórcio SIGA, a gente tinha, por exemplo, uma disparidade, em termos de tamanho das empresas. A empresa Nossa Senhora da Glória, ela operava 66% do sistema, e as outras duas, como falei, cada uma com um percentual mais bastante menor. Essa situação é que, de certa forma, foi um dos motivadores para a questão da rescisão, da intervenção e depois para a rescisão do contrato. A situação, vamos dizer assim, mais problemática, ela transpareceu na empresa Nossa Senhora da Glória, uma vez que foi a empresa que, principalmente no segundo semestre de 2015, reiteradas vezes deixou de cumprir as obrigações trabalhistas na data do vencimento, deixou de pagar o salário dos empregados, a totalidade dos salários dos empregados na data do vencimento. E essa situação ela foi contaminando as outras empresas. E em virtude, a nosso ver, justamente dessa disparidade de uma empresa ser muito grande em relação às outras duas, pode ter sido uma das causas que levaram ao problema. Mas isso não pode acontecer no edital atual? Exatamente. No edital atual, a cláusula que trata do consórcio, uma das cláusulas, estabelece que essa relação
participativa no consórcio, ela tem que ser praticamente igualitária. Então, por exemplo, se você tiver 2 empresas em consórcio, você terá que ter a participação de praticamente 50% para cada uma delas. Se forem 3 empresas, tem que ser na média de 33% e assim por diante. Se eu não me engano, eu ouvi falar na apresentação da audiência pública que poderia ser uma empresa, teria que uma empresa ser líder. É isso? Como é que funcionaria? Todo consórcio, de acordo com a legislação, tem que ter uma empresa representante, uma empresa líder. Essa empresa líder não significa que ela tenha que ter uma participação maior do que as outras, bem maior do que as outras, que compõem o consórcio. Quer dizer que esse fato que aconteceu com o SIGA, da Glória ter quase 70% e as outras empresas divididas nesses 30%, isso não vai acontecer nessa próxima licitação. As cláusulas do edital estabelecem limites para essa participação acionária, vamos dizer assim, no consórcio. Sim. Entendendo isso, então, o senhor, pela sua experiência, o senhor está há 1 ano praticamente nessa discussão de renovação do transporte coletivo, pesquisando, prospectando. Pela sua experiência, Blumenau, o mercado de Blumenau é um mercado para consórcio ou para uma empresa só? Pelas características do mercado em si e outras também circunstâncias que interferem na situação de Blumenau, principalmente questões geográficas, me levam assim, a ter a percepção pessoal de que uma empresa seria mais, ou melhor dizendo, um lote só seria mais adequado. Uma empresa sendo responsável. Exatamente. Estamos conversando com o presidente do CETERB, Carlos Lang. Nesse primeiro momento aí nós falamos dessa modalidade do consórcio, ou se é uma empresa. Nós já voltamos a conversar com ele aqui no Jornal da Nereu. Tem várias questões relacionadas ao edital do transporte coletivo. Esse é o Jornal da Nereu, 2ª edição. Nós vamos a um rápido intervalo. Já voltamos.